Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Briga comigo não. É que a gente trabalha, quem trabalha fora, né? Não, a gente não depende só da internet, então a gente, assim, tem o dia a dia, a correria, né? Muita coisa. E mais que fiquei umas quase 2 semanas gripada, gente. Essa gripe que tá por aí pegou a gente aqui em casa, eu fiquei. Primeiro o Ian pegou, aí ele melhorou um pouco, depois aí eu fiquei ruim. Fiquei ruim umas 2 semaninhas e ele ficou mais dias, gente. Mas graças a Deus a gente tá melhor. E nada como fazer uma receitinha. Coisa simples, viu, gente? É, hoje é dia 12, dia dos namorados, mas o importante não é você dar presente ou sair para algum lugar para comer fora, enfim. O importante é vocês dois estarem juntos e unidos, né? E no dia a dia tá conversando para poder resolver as suas diferenças. Então, assim, Deus abençoe a todos hoje, no dia de hoje, não só no dia de hoje, como todos os dias, mas assim, a data, o pessoal acha é a data, né, especial, mas lembre-se que Dia dos Namorados é todos os dias, independente se você for postar, se você posta foto no dia de hoje, o importante é lembrar que o Dia dos Namorados é todos os dias, 365 dias por ano, viu, gente? Não se esqueçam. É, desejo muita felicidade para todos, né? E que, assim, conversem, diálogo é a melhor coisa, gente. Quando você tem alguma diferença no seu relacionamento, converse, converse. Não com tom alto, ou com tom de ironia, ou fazendo um sarcasmo. Conversa num tom brando, né, manso. O importante é vocês estarem juntos e porque junto todos nós somos mais fortes, né? Que quando vinham os problemas juntos, duas cabeças pensando é melhor que uma, né, gente? Bom, hoje eu vou fazer uma comida assim, como todas as minhas comidas são simples, mas eu vou fazer alguma coisinha assim pra filmar aqui pra vocês da nossa jantinha de hoje. Eu vou fazer uma farofinha, uma farofa com talo de folha de couve. Bom, aí eu vou fazer uma farofinha, gente. Vou fazer também um macarrão, um penne com. Vou fazer um molho branco aqui simples, mas ele é assim, um molho que você pode acrescentar coisas. Se você tiver em casa, você faz com o que você quiser, gente. A base é leite, amido de milho, cebola, um pouquinho de pimenta do reino. Quem quiser acrescentar noz moscada, né? Quem tiver e quiser ralar, também dá um saborzinho. Quem quiser acrescentar queijo parmesão, eu não tenho hoje em casa, pode pôr. Quem quiser colocar mussarela no final quando estiver pronto, também dá certo. Hoje eu tenho mussarela aqui, eu vou pôr um pouquinho, aí eu mostro pra vocês. Vamos por etapas, né, gente? Vou começar primeiro pela farofa. Vou mostrar aqui os ingredientes pra vocês, tá? Ó, aqui, gente, na panela eu já piquei cebola, coloquei um pouquinho só de óleo, tá? Porque se eu colocar a manteiga ou a margarina aqui, ela acaba queimando, assim, dissolve, queima, não vai dar pra mim dourar direito a cebola e aí vai acabar queimando. Ó, aqui eu tenho um pouquinho de... Eu coloquei um pouquinho de cebolinha, coloquei pimentão vermelho picadinho, coloquei... Tem também eu tinha aqui um pouquinho de pimenta de cheiro, aí eu piquei e coloquei, tá misturado aqui. E aqui, ó, o talo da couve picadinho. Que é assim, o talo geralmente a gente tem muitas pessoas que não usam, usa só mais a parte da folha. O que você pode fazer? Você faz a folha refogadinha e aí você separa o talo, coloca num saquinho, depois você só dá uma higienizada nele e pica assim, ó, em rodelinha, uma espessura fininha.
mais fina. E aí a gente usa pra fazer a farofa. E também, gente, vou usar hoje, é o que eu tenho aqui em casa, eu esqueci de pôr aqui, a farinha de milho. Mas também dá pra fazer uma farofinha com quem tiver em casa, farinha de mandioca, né, torrada. Aí fica a gosto de vocês, ou crua ou torrada aí, é do gosto da pessoa. Eu vou começar aqui refogando a cebola. E aí eu vou mostrando o passo a passo pra vocês, tá? Ó, aqui, gente, vou dourar a cebola. Tá vendo? Eu coloquei só um pouquinho, não pus muito óleo não, tá, gente? Porque como já vou colocar margarina, a margarina aqui eu tenho... Eu coloquei uma colher de sopa e um pouquinho, tá? Não coloquei muito não. Aí a gente vai refogar aqui, conforme a cebola for refogando, a gente acrescenta primeiro a margarina, depois vai colocando os outros ingredientes. A ordem não importa, tá, gente? Quem quiser colocar agora aqui, também pra poder tá dando um... Depois colocar a margarina ou a manteiga, aí fica a seu critério. O talinho da couve pra ir refogando, pra ficar mais molinho, fica a seu critério, tá? Aqui, ó, já tá dando uma murchadinha. Eu vou acrescentar aqui a margarina. Ela vai se dissolver aqui. Eu tô usando margarina, mas pode ser feito com manteiga, tá, gente? Agora que eu vou acrescentar já o talinho da folha de couve. Isso aí vai dando uma refogadinha, ela ficar mais molinha. É importante cortar mais fininho, tá, gente? Como a minha tá molinha, o meu talinho tá molinho, o meu piquei ele mais grossinho um pouquinho. Eu acabei comprando essa folha de couve, é orgânica. Tem uma senhora que ela tem um sítio, e aí ela traz o sítio dela, ela não usa agrotóxico, e ela vende na porta da casa dela, todo domingo. Aí eu acabo comprando espinafre, folha de couve, né, alface, salsinha, cheiro verde, né, ela é muito bom. Ela vende também a selga. Ó, vou deixar dar uma refogadinha, tá, gente? Depois eu vou acrescentar as outras coisas, tá? Ó, gente, eu já dei uma refogadinha, uma douradinha aqui, ó. Agora eu vou acrescentar pimentão, a cebolinha, a pimenta de cheiro aqui, ó, tá vendo o verdinho? É a pimenta de cheiro, gente. Dá uma misturada aqui. Agora é bom acrescentar um pouquinho de sal, viu, gente? Colocar um pouquinho de sal. Aí a farinha de milho vai ser por último, tá? Eu coloquei o quê? Mais ou menos uma colherzinha de chá de sal. Mas aí vocês experimentam pra ver se ficou bom. Depois que acrescentar a farinha de milho, tá? Sabe que também é bom fazer, gente? Você faz essa farofa, você pode fazer
refogar aquela abobrinha italiana, ela em cubinho. Dá pra fazer do mesmo jeito aqui, é muito, muito, muito bom. Primeiro você vai deixar a abobrinha italiana refogar, né? Lógico, aqui, igual fiz o processo aqui. E aí, por último, você vai colocar a farinha de milho, gente. Como já refogou, eu gosto do gostinho do pimentão e da pimenta, do cheiro. Aqui já dá pra acrescentar a farinha de milho. Olha, aqui eu vou colocar... Eu coloquei mais ou menos 2 xícaras, mas eu não vou usar tudo. Eu vou colocando eu coloco aos poucos, tá, gente? Que vocês vão vendo pra a questão da umidade, tá? Porque a farinha de milho, ela absorve muita umidade. Eu tô fazendo com coisas que eu tenho em casa, viu, gente? A minha cunhada, ela ganha a cesta, e aqui no interior é muita farinha de milho que vem na cesta. E aí, como é só ela, o esposo e a filha, aí ela acaba, assim, dando pra mim, porque senão fica muito lá na casa dela. Ó, vou colocar mais um pouquinho a farinha de milho. Eu falei da abobrinha italiana, a abobrinha italiana é ótima, porque ela deixa... quando você come a farofa, ela vai dando uma umidade, porque ela tem bastante água. A mesma coisa o talinho aqui da couve, gente, que ela... Quando você for comer, ela vai dar quando você morder, vai dar uma umidadezinha pra farofa. Eu vou dar uma pausinha aqui Vou dar mais uma refogadinha e já vou desligar. Aí a farofa aqui basicamente já tá pronta. Bom, gente, aqui eu vou mostrar os ingredientes pra poder fazer o molho branco, tá? Para o macarrão. Ó, aqui eu coloquei meia caixinha de creme de leite. Aqui, gente, eu peguei um pouquinho... vai precisar de 500 ml de leite. Aí eu peguei um pouquinho desse leite aqui e coloquei aqui e dissolvi 2 colheres de amido de milho, a famosa maisena. Aqui eu tenho 1 colher e meia de manteiga ou margarina, fica a seu critério. E aqui eu coloquei um pouquinho de mussarela, eu peguei umas fatias e dei uma picada. Esse daqui a gente vai colocar só no final, quando desligar, tá, gente? Aqui na panela tenho meia cebola grande picada, aí um pouquinho só de nada de óleo, tá? Só pra poder dar aquela refogadinha, e aí a gente, igual a farofa, a gente vai acrescentar a margarina na sequência, tá, gente? Eu vou ligar aqui o fogo e vamos refogar aqui a cebola, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês acrescentando aqui os ingredientes. Aqui, pessoal, já deu uma douradinha aqui, ó, na cebola. Vou acrescentar a margarina. Aí deixa dissolver aqui. Vou baixar um pouquinho o fogo. Vai dando uma douradinha, tá vendo, gente? Vai dissolvendo a margarina. A gente vai deixar dissolver aqui. Em seguida, a gente vai acrescentar o leite, o creme de leite e, por último, a gente vai colocar esse pouquinho de leite que eu separei com amido de milho. Então, aqui, ó, já dissolveu, dá pra mim já colocar o leite.
Ah, gente, eu esqueci de falar pra vocês. Quem quiser, pode colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Vou colocar aqui, tá? Noz moscada também fica muito bom, gente. Quem puder comprar. Aqui, gente, eu já coloquei, né, já o leite. Agora eu vou acrescentar o creme de leite. E vou acrescentar o leite com amido de milho, que eu dissolvi. Faça assim, aí não empelota, viu, gente? Até pra você fazer polenta, como eu já ensinei aqui, você dissolve num pouquinho... A polenta, no caso, um pouquinho de água. Agora aqui o nosso molho branco, a gente mistura com um pouquinho de leite. Aí dissolve e fica mais fácil. Agora aqui, gente, vocês vão mexendo pro molho engrossando, tá? Ó, gente, tá quase pronto já, ó. Quando você coloca o amido de milho, já vai se formando o mingauzinho. Você vai mexendo, não para de mexer, viu, gente? Engrossa rápido, tá? Quem quiser colocar, em vez de 2 colheres de amido de milho, quiser um molho mais líquidozinho, você coloca só 1 colher e um pouquinho, você dissolve no leite, que aí o molho fica mais líquido, tá? Ó, eu coloquei um pouquinho de sal, gente, não esqueça do sal, tá? Apesar da manteiga ou margarina que vocês forem usar já esteja com sal, mas é bom pôr um pouquinho de sal, tá? Aí vocês colocam e experimentem, tá? Eu coloquei uma pitadinha de pimenta do reino. Se vocês quiserem também, pode fazer colocar um pouquinho de noz moscada também, fica bom. Quem quiser, pode colocar também queijo parmesão. Fica a critério de vocês. Esse é um molho aqui que você pode fazer de várias formas, tá, gente? Pode acrescentar o que você quiser. E outra, ele em si, o molho, seria refoga a cebola, aí você coloca só o leite e o amido de milho, e um pouquinho de sal, e a margarina, né? Ou a manteiga. Já é um molho básico. Aí você acrescenta o que você quiser, pode colocar noz moscada, queijo parmesão. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, que eu tenho em casa, mussarela, tá? Mas a mussarela vai só no final. Ó, o molho aqui já tá vendo, gente? Ó, tá borbulhando, ele já chegou no ponto. Tá grossinho. É igual uma papinha de criança. o molho em si. Eu vou desligar o molho aqui. E agora, no final, eu vou acrescentar a mussarela. Ó, gente, agora eu vou acrescentar a mussarela, tá? Se grudar aqui no fundo do potinho, vocês tiram, minha gente. Tô fazendo aqui, tô filmando, tô segurando o celular. Então não dá pra mim fazer. Aí aqui tem que dar um jeitinho, ó. Com molho quente, você coloca o queijo, a mussarela no final, quando você desligar. E aí o queijo vai derreter, gente. Fica uma delícia. Quem for colocar o parmesão você coloca quando tiver quase no finalzinho, você acrescenta que o parmesão dá aquele gosto, dá um gostinho, ó, mais forte, quem tiver em casa. Então, é isso. Tá pronto aqui o nosso molho, gente. Eu vou aqui montar direitinho o prato e vou mostrar pra vocês. Aí, hoje eu também fiz um franguinho assado na airfry. Eu compro sobrecoxa sem osso no mercadinho aqui perto. E aí eu tempero e coloco na airfry. Aí eu vou montar o pratinho, nosso pratinho, depois eu mostro pra vocês, tá, gente?
Gente, assim, não tinha muita ideia e também não tinha muita coisa aqui em casa pra fazer uma sobremesa. Aí eu lembrei de uma sobremesa, assim, bem prática. Não sei se todos gostam, mas eu vou dar sugestão. Aqui em casa eu tinha uma goiabada, né? Eu tinha comprado uma goiabada de 300 gramas, mais ou menos. Eu tinha uns 200 gramas por aí. Eu piquei um pouquinho em cada uma dessas cumbuquinha, desses potinhos. E assim, nossa sobremesa vai ser goiabada com creme de leite. Então, você coloca aqui o creme de leite, dá uma misturadinha. Lembra que eu falei pra vocês que eu usei só metade do creme de leite no molho branco? Então, pra poder usar pra fazer a sobremesa. Aí você pica a goiabada e depois mistura o creme de leite. Fica muito bom, gente. Quem não gostar de creme de leite, também tem uma opção assim. Se você tiver goiabada em casa, você pode pegar aquelas bolachas creme cracker ou de água e sal. Pega duas, aí você corta um pedacinho de goiabada e coloca entre as duas bolachas. Faz como se fosse um sanduichinho. Também fica bom, gente. Pra quem gosta de comer um docinho depois da janta. Essa é a minha sugestão aqui pra nossa sobremesa. É o que eu tinha em casa, tá, gente? Também gelatina é bom. Dá pra fazer gelatina, quem tiver, que é bem mais, assim, coisas em conta que você sempre, às vezes, compra na compra. Então, assim, aqui eu vou colocar na geladeira, deixar dar uma geladinha. E quando nós jantarmos, a gente já come a nossa sobremesa. Tá, gente? Depois eu vou mostrar. Tô montando aqui o prato pra poder mostrar o nosso jantar, tá? Gente, aqui tá a nossa jantinha, ó. A farofinha, o macarrão com molho branco. Eu fiz o penne, mas pode ser o que você tiver em casa, gente. Pode ser espaguete, pode ser parafuso, qualquer um que você tiver em casa. E um franguinho assado, ó, na airfry. E aqui o suquinho, né, amor? De laranja. Essa é a nossa jantinha de hoje, gente. E jantinha especial do Dia dos Namorados, junto eu e ela, com o que a gente tinha em casa, tá, gente? Então a Ruth tá fazendo a jantinha com o que tinha em casa. Às vezes o que importa, gente, é você estar junto com a pessoa. Sempre assim, sempre tem que ser o que é vocês dois juntos, tá? Gente, lembre-se, o importante é você estar junto com a pessoa que você gosta, que você ama, tá? Sempre Esse é assim. o mais importante, tá? Independente de você ter condições ou não, de você comemorar fora ou de você dar presente. Não precisa de presente, não precisa dar. O mais importante é a presença, tá? É você estar junto da pessoa que você ama nesse Dia dos Namorados e 365 dias no ano, tá? Nunca esqueça disso. Não é só no Dia dos Namorados que você tem que lembrar da sua parceira ou do seu parceiro. Tem que ser 365 dias no ano. Não esqueça disso. É bezinho? E agora a gente vai comer. Lógico agora que vai ter maldade. Até já. Agora. Gente, vocês acharam que nem ia ter maldade? Jamais. É farofinha. Vocês não têm ideia. Então vocês tiveram aí, ó, duas receitas maravilhosas. Super simples. Que nem o molho dá pra fazer o básico do básico, quem não tiver muita coisa. A farofa também, façam com o que você tiver em casa, gente. Sério, gente, tá maravilhoso. Faz maravilhoso mesmo. Façam. Façam. Vocês vão amar. Lembrando, gente, vai estar o nosso link aqui, quem precisar de consultoria do Magalu, da Natura. Tem também o link da Shopee. Comprando nesses links, vocês ajudam a gente. Nos ajuda, gente. Gente, muita gente pergunta pra gente, né? Como é que a gente pode ajudar?
Como é que vocês podem ajudar? Comprando Magalu, Shopee, Natura Online. Vocês estão nos ajudando. Ah, eu quero mandar um negócio para vocês. Como é que eu faço? O endereço está aqui embaixo. Tá? Só mandar no endereço aqui, como a Márcia já mandou, outras pessoas, Sabrina e Lígia e Companhia Limitada já mandou pra gente, tá? O link tá aqui embaixo. Agradecer a todos vocês. E não esquece, o primeiro link que tá aqui é do Marcão, lá do canal dele de games. Quem quiser ajudar, meu amigo. Anos! Conheço o Marcão desde quando ele tinha 15 anos, então isso tem tempo pra caramba, né? Então, ajuda lá, dá uma forcinha pra ele. Mesmo que você não goste de games, é só pra ir lá pra dar uma forcinha pra ele, pro canal dele crescer. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Obrigadão. gente. Agora a gente vai jantar. E calma que no finalzinho nós vem com a sobremesa. Aguenta aí. Voltamos, gente, com nossa sobremesa. Agora nós vamos nos deliciar, terminar essa maldade, terminar esse dia. Ai, ai, aguenta aí. E a maldade da sobremesa é da Ruth. Toda sua, amor. Olha lá, gente. Simples, gostosa, geladinha. E nosso jantar de namorados termina aqui. Muito obrigado a todos vocês aí que vieram assistir aí com a gente. Brigadão. Não esquece, qualquer coisa que precisar, Natura, Magalu e Shopee, os links estão aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau!